Graça e paz, irmãos. Irmão Rick aqui mais uma vez. E hoje eu quero falar um pouco sobre o porquê que eu saí da Maranata. Eu escrevi aqui algumas palavras e quero compartilhar isso com vocês. Agora, primeiramente, eu quero falar que o intuito desse vídeo não é fazer uma apologia à saída da Maranata. É mesmo porque minha mãe está lá. E tenho muitos amigos e irmãos lá na Maranata. O intuito desse vídeo é que ele possa servir para ajudar em algumas mudanças que a Maranata precisa fazer na sua estrutura, na sua maneira de pensar, retirar algumas pessoas que já se envelheceram e ainda estão ali, atrapalhando as coisas. Eu gosto muito, irmãos, da Maranata. Eu acho que é uma igreja que viveu grandes coisas. É uma igreja que tem louvores que são maravilhosos. Eu não conheço louvores tão maravilhosos como aqueles que eu cantei ali com os irmãos da Maranata. E ainda cantamos muitos deles hoje nas nossas reuniões. Então o intuito desse vídeo não é fazer uma apologia à saída das pessoas de lá, mas que, através do conhecimento de algumas coisas e do despertamento dos irmãos que lá estão, irmãos zelosos, que isso possa ser mudado, que toda essa coisa ruim que está acontecendo lá dentro, por causa da liderança principalmente, ela possa começar a ser mudada e que o Senhor possa avivar os irmãos. E esses problemas não acontecem só na Maranata, mas como a gente veio da Maranata, a gente sabe deles muito melhor. Então eu vou ler aqui para vocês o porquê eu saí da Maranata. Então vamos lá. Na minha infância, foi lá em Casimiro de Abreu que a gente viveu. Eu nasci na Bahia, em Ilhéus. E lá na minha infância, em Casimiro de Abreu, minha mãe ela levava a gente para a igreja. Levava eu e meus dois irmãos. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu me desviei, fui para o mundo. Fiquei perdido nas drogas durante um tempo, mas depois o Senhor me chamou de volta. Nas drogas, o Senhor, a voz dele me chamou de volta. Isso já em 2006. Nesse ano eu conheci a minha esposa e minha esposa também, ela conhecia a Maranata, mas ela foi criada mais na Congregação Cristã no Brasil. Então depois dali a gente foi para Camaçari, na Bahia, e ali o Senhor me libertou totalmente das drogas e a gente começou a frequentar a Maranata. No ano de 2007 nós fomos batizados ali juntos. E ali em Camaçari, na Bahia, a gente começou a ver algumas coisas ali já na Maranata. A primeira coisa ali foi que a minha esposa, já sendo batizada, frequentando a igreja, ela não podia tocar o instrumento porque ela usava, às vezes, umas roupas que mostravam um pouco, essa parte aqui. A gente não sabia quais eram as regras da igreja ainda, E ali a minha esposa era impedida de tocar, apesar de ser instrumentista, apesar de saber tocar já o instrumento. Uma outra coisa que aconteceu ali em Camaçari também que entristeceu bastante, principalmente a minha esposa, foi quando ela colocou um arranjo, escalaram ela para colocar um arranjo de flores. Ela foi lá com muito amor. Quem conhece minha esposa sabe que ela é uma pessoa muito amorosa. E aí aconteceu que simplesmente uma irmã pegou o arranjo dela e jogou fora. E depois a minha esposa foi procurar saber o porquê daquilo. E aí disse que o arranjo não estava dentro das regras do arranjo. Uma coisa meio que mosaica, leis, tem que ter uma certa altura a planta, tem que ser de certas cores, ou qualquer que seja. Quem é da Maranata sabe que existem essas regras, mas a minha esposa não sabia, e ela fez ali tudo com muito amor, pois, a irmã jogou fora e falou para ela, tem que fazer o arranjo assim, assim, assado. Mas já era muito tarde, minha esposa foi muito magoada com isso. Ali em Camaçari também a gente percebeu uma coisa, existia uma irmãzinha que tinha os dons. E quando essa irmãzinha ela não podia vir por algum motivo, era uma complicação, porque ali naquela igreja, e eu creio que isso é meio que geral,
os cultos são muito direcionados pelos dons espirituais, né? Então, como a irmãzinha não tava, era difícil a coisa, né? Então, o culto que se chama culto profético, era meio que o culto se tornava não profético porque não existia dons espirituais. Então, nós começamos já desde ali, 2007, começamos a observar esses tipos de coisas. Mas, apesar de tudo, foi um período maravilhoso, foi uma bênção, comunhão com os irmãos, fizemos grandes amizades que, né, temos contatos até hoje. Depois dali a gente foi embora para Resende, no Rio. E aí a gente ficou um tempo lá em Resende. Resende foi um lugar muito, muito, muito maravilhoso. A gente ganhou ali uma família em Cristo, né? E muitos desses irmãos a gente ainda tem contato até hoje. E foi um lugar muito, muito maravilhoso. Ali me levantaram como obreiro, eu já conduzia a parte do louvor, preguei, né, algumas vezes. E a gente começou a tocar instrumento também. Eu tocava violão, a minha esposa tocava violino. Então foi um período muito, muito maravilhoso. E ali eu quase não vi nada errado, quase não observei nada errado. Só um dia que eu fui num seminário lá em Queluz e um irmão, ele ensinando lá, ele foi um pouco sarcástico, né, com o costume dos irmãos da congregação cristã, que é o costume do ósculo santo, né? Lá os irmãos da congregação, eles se saúdam com o ósculo santo, então tem um beijo no rosto. Então aquele irmão ali tratou do assunto de uma forma muito, com, sabe, sarcasmo, aquela coisa muito, muito mal, né? Um desrespeito à fé ali dos nossos irmãos. Depois daí, ali no finalzinho de 2010, a gente mudou para Araucária, lá no Paraná. E também foi um período muito bom, conhecemos muitos irmãos zelosos, né? E ali a gente participou também, tocamos, fazemos evangelizações de crianças. Também fizemos muitos amigos ali em Araucária. Mas algumas coisas também me chamou a atenção ali. Uma das coisas que eu vi ali é que a rigidez pelo clamor do sangue de Jesus. Uma vez alguém teve um dom e a irmã levantou para orar e ela orou, né, para consultar, e simplesmente o irmão falou que ela tinha que orar de novo porque ela tinha esquecido de clamar pelo sangue de Jesus. Então aquilo meio que abriu os meus olhos um pouco mais. Uma outra situação que ocorreu ali foi que eu levei um rapaz que trabalhava comigo, e aí lá na reunião, esse rapaz, no final da reunião, eu peguei o violão, dei para o rapaz para ele tocar, né? E aí veio de lá o líder e praticamente, né, pediu para levar o violão para dentro de novo. E eu entendi mais ou menos depois o porquê disso, e basicamente a ideia era que o violão era consagrado, né? Então a pessoa de outro lugar não podia usar ele. E uma outra coisa que eu vi também, que aconteceu lá em Curitiba, que depois de um tempo eu comecei a pensar sobre aquilo, eu achei muito estranho, era num seminário que a gente foi, no final de um seminário existia um período de oração. Os irmãos vinham lá da frente, os pastores, os irmãos vinham e eles oravam por cada pessoa. E a ideia era que, através daquela oração, as pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo. E o interessante é o método como eles usavam para descobrir se as pessoas eram batizadas pelo Espírito Santo ou não. E o método era consulta à palavra, né? Ali orava e depois consultava a palavra. Foi batizado ou não? Aí consultava a palavra e você sabia ali se você tinha sido batizado ou não. Algo que eu achei também muito estranho. Depois do Paraná, a gente voltou, a gente foi lá para o Espírito Santo, e a gente participou lá na igreja de Ubu, uma igreja pequenininha, uma benção também, conhecemos irmãos também, fizemos muitos amigos lá, pessoas que a gente conversa até hoje. E ali em Ubu existia, né, a questão da gente viver na beira da praia, e um irmão veio me questionar porque eu estava andando de bermuda na rua. Eu falei, a gente vive na beira da praia, né? Porque aqueles que pregavam, né, aqueles que estavam ali, eles tinham que estar sempre de calça, mesmo na beira da praia, né? Fora do culto, mas você tinha que estar de calça por um suposto testemunho.
E em Ubu também eu já estava um pouco cansado de ouvir aquela expressão a obra, a obra, a obra. E eu percebi que aquilo sempre era relacionado a Maranata, E um dia aconteceu um fato interessante, que a gente estava ali numa reunião e o líder daquela igreja teve que sair para fazer uma outra coisa e me deixaram sozinho ali. A ideia era fazer o louvor e logo depois entraria uma transmissão por satélite. E aí naquela transmissão, né, foi até na época que os líderes ali foram presos, né, todo aquele pessoal ali foi preso. E esse líder estava num grande seminário, não sei aonde, ele entrou lá, né, colocaram a palavra. E a palavra que ele usou foi sobre a filha de Jairo, né? E ele começou a relacionar a morte da filha de Jairo à obra, né? E ele começou a falar que a filha de Jairo, que essa obra não vai morrer, né? Que aí vieram ali os líderes também da sinagoga dizer, olha, sua filha está morta. E não, essa obra não vai morrer, porque essa obra é de Deus, que não sei o que, não sei o que. E aquilo foi me dando uma indignação, sabe, uma ira, né? Porque eu pensava, poxa, e os outros irmãos das outras igrejas, será que eles não são a obra também? Né? Será que realmente é só a Maranata que é a obra? Então eu subi ali, depois que acabou a transmissão, subi ali naquele púlpito, e eu falei para a igreja veementemente que a Maranata não era obra, que a obra do Espírito Santo não poderia ter nascido há 45 anos atrás, e falei várias coisas ali. Até gostaria que tivesse um vídeo daquela fala minha, porque eu até esqueci muitas coisas que eu falei, mas eu tentei despertar a igreja sobre esse exclusivismo que a Maranata pratica. E depois ali, a gente acabou que a gente veio para os Estados Unidos no final de 2013, a gente passou 6 meses no estado de Connecticut, e foi um período também onde a gente nunca deixou de frequentar a Maranata, a gente ia também. Foi bom, conhecemos vários irmãos, não vimos nada demais, nenhum desvio, nada que chamasse atenção. Um conflito básico sobre a língua, né? Porque eram americanos e brasileiros misturados, mas nada demais. Também ali vi homens zelosos, né? Pela obra de Deus, pelo trabalhar pelo Senhor. E fizemos muitos amigos também. Depois a gente foi para Portugal também, visitou a Maranata lá, os irmãos ajudaram a gente, guardaram nossas malas, sabe? E foi bom. E depois disso a gente voltou para Ilhéus. Lá em Ilhéus a gente passou um pequeno período, como uns 6 meses mais ou menos. Ali a gente tocou na igreja de novo, a gente fez visitas com os irmãos. E naquele mesmo ano, em 2014, a gente voltou para os Estados Unidos. Aí chegamos aqui nos Estados Unidos, né, de novo, frequentamos a igreja, viramos, né, instrumentistas aqui, tudo isso. Existia um grande conflito aqui, e sobre esse período aqui de Las Vegas eu não vou comentar muito, mas existia uma divisão muito grande ali naquela igreja que a gente participou. E aquilo começou a me dar um desejo muito forte de estudar a palavra, de entender realmente o que estava acontecendo. E eu comecei pela primeira vez na minha vida a me aprofundar na palavra de Deus. E eu comecei a entender o que era a igreja verdadeira. E aí aconteceu uma série de coisas, a igreja se dividiu, um abriu uma igreja, outro abriu outra. E eu fiquei nessas 2 igrejas e depois, no final de tudo, eu saí da Maranata, um irmão saiu da Maranata também, aí fiquei nessa igreja americana. Tentei ajudar na mudança de algumas coisas que eu já entendia da palavra de Deus. Cheguei a conversar de que aquilo que estava sendo praticado estava parecendo um catolicismo e tudo isso. Mas muitas dessas minhas palavras não adiantou muitas coisas. Então, basicamente, eu saí de tudo isso. E eu fiquei na minha casa. Aí depois eu comecei a participar de uma célula, depois essa célula meio que acabou também. E eu falei, Senhor, vou ficar em casa. E se o Senhor tiver alguma coisa para mim, o Senhor manda para mim. E aí uns irmãos me contactaram, porque essa célula acabou. E eu comecei a liderar aqueles poucos irmãos ali numa célula. E aí a gente tá nesse trabalho até hoje, né? Hoje em dia eu vou ali com os irmãos da ICR, às vezes visito os irmãos da congregação cristã também.
Mas hoje em dia a minha vida ela está muito voltada para a palavra de Deus. Existem muitas coisas já que já não aceito mais. E foi por isso que eu saí da Igreja Cristã Maranata. Por quê? Porque tem muitas coisas que não condiz com a palavra de Deus. E aí eu vou citar aqui para os irmãos algumas dessas coisas que me fez realmente sair dessa denominação. E eu vou citar esses itens agora, essa lista de coisas, e depois eu vou também fazer vídeos separados, onde eu vou abrir as escrituras e vou falar o porquê essas coisas são ruins ou não são bíblicas, né? E porque essas coisas também acabam dividindo o povo de Deus. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui é o presbitério. Depois, a consulta à palavra, o exclusivismo, o clamor pelo sangue de Jesus, batismo só pode ser feito por pastores, culto profético, hierarquia na igreja, revelação da palavra, usos e costumes e dons espirituais. Uma lista básica aqui de algumas coisas que eu, lendo as escrituras, não consegui achar na Maranata. Eu via que a Maranata acrescentava, assim como fazem os católicos, a palavra de Deus. Então é isso, irmãos. Esse é o primeiro vídeo, vai ser uma série. E nos próximos vídeos eu vou tratar cada um desses assuntos, onde eu vou abrir a palavra de Deus com vocês. Eu vou falar por que não presbitério, por que não a consulta à palavra, por que não o exclusivismo, por que não clamou pelo sangue de Jesus. E assim vou tratar cada um desses assuntos de acordo com a palavra de Deus. Então é isso, irmãos. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.